Bom dia a todos. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 a 15. É meio comprido, mas queria fazer questão de ler juntamente com vocês. Estarei lendo o versículo ímpar. Os versículos ímpares, gostaria que a igreja pudesse me acompanhar lendo os versículos pares. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os seus decretos do seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incensos nos lugares sagrados. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Bem, quantos de vocês têm sonhos? Ou há quanto tempo você tem sonhado em algo e esse sonho ainda não se realizou? Na verdade, sonhamos desde criança. Eu, quando era pequeno, eu queria ser, um bombeiro ou um soldado, Eu tinha essa sede, fome de justiça, de ajudar o próximo. Mas esse sonho logo foi substituído quando você entra na adolescência e você abre mão de salvar os outros para que você tenha um carro e uma namorada, Aí o sonho vai, Aí na sua juventude, nos 20 e poucos anos, você está à procura de quê? Uma boa carreira, um emprego fixo e principalmente, à procura de uma mulher, ou você mulher, à procura de um bom marido. E assim os nossos sonhos vão se realizando e outros sonhos estão a se realizar. Tem um ditado que diz: uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem esperança. E muitas vezes nós não cumprimos, nós não conseguimos concretizar a maioria dos sonhos. Eu gostaria que o senhor Duque pudesse colocar o primeiro slide. Essas são as palavras do Don Quixote. Diz o seguinte: quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Então, às vezes, por que é que meu sonho ainda não conseguiu o seu êxito? Porque você está sonhando sozinho. Aí a frase continua: mas quando sonhamos juntos, é o começo da realidade. Talvez o meu sonho não se tornou realidade, porque não passou de um sonho apenas meu. Mas no momento que você compartilha esse sonho, no momento onde mais de uma pessoa estão sonhando a mesma coisa, essa questão pode se tornar uma realidade.
Na minha adolescência, eu e alguns amigos tínhamos um sonho. E qual era um sonho? O sonho de criar um grupo, né? Uma turma que ajudava o próximo, né? E tinha até um nome, né? Eu não sei se algum dos meus amigos ainda se encontra aqui, eu sei que talvez não, mas o nome do grupo era Scorpions, olha só, né? O nome é um grupo de banda de heavy metal, né? E a gente colocou isso, um grupo de ajuda ao próximo. E a gente achou um buraco, naquela época a gente era tudo da igreja Hardcore, né? Da igreja Seul aqui. Nós achamos um buraco no meio da parede e ali foi um esconderijo formidável para nós. Então, todo domingo a gente entrava naquele buraco e aquele buraco não tinha nem teto, ou seja, a gente mal conseguia ficar sentado, então a gente quer ficar deitado para a gente conversar. Então a gente ficava deitado naquele buraco e conversava sobre nossos sonhos, nossos planos de ajudar o próximo. E nós percebemos que a gente precisava de alguns instrumentos, né? Tipo lanternas, as coisas, e uma equipe, na semana seguinte, eles foram fazer shopping, né? Eles foram comprar algumas lanternas. Eles foram sábado, domingo, eles vieram tudo alegre, com um olhar suspeito. Falei, o que aconteceu, né? Por que vocês estão assim? Eles falaram, que a gente não tinha dinheiro, a gente acabou roubando as lanternas, né? Eu falei, puxa, né? A gente tinha tudo para dar certo, né? Um sonho, já não basta você sonhar sozinho. Agora, mesmo que tenha pessoas juntos, isso não se torna uma realidade. E mesmo que torne realidade, é muito diferente do que nós gostaríamos. Mas a grande verdade é que o sonho só é benéfico para quem? Para você que está sonhando esse sonho, não é verdade? Agora, a pessoa mais infeliz, ou a pessoa que talvez esteja assim fora, aquela pessoa que mora fora do seu sonho, é a pessoa mais infeliz, não é? Porque no seu sonho, talvez tenha você e, no máximo, algumas pessoas que você gosta. Ou seja, é um privilégio para poucos, onde a grande maioria não vai ser privilegiado por causa do seu sonho. Por isso que nessa manhã o tema é: viva na promessa e não sonho. Por quê? O seu sonho só vai se realizar enquanto você estiver vivo. E se esse sonho for bom o suficiente, talvez possa perdurar um pouco mais. Mas no momento que eu e você fecharmos os olhos para este mundo, esse sonho vai acabar. Tudo que você planejou, tudo que pensou que fosse, a um grupo seleto de pessoas, esse sonho vai estar apagando pouco a pouco. Por isso que nós precisamos muito mais do que um sonho. Seu Duque pode mandar o próximo slide. Quando se sonha junto com Deus, isso se torna uma promessa. Nós precisamos muito mais de um sonho. Nós precisamos da promessa. E que promessa? Da promessa de Deus para a nossa vida. Porque quando nós sonhamos, nós, inevitavelmente, nós encaramos as nossas limitações, não é verdade? Você cai a ficha que, cara, eu não vou poder realizar meu sonho. Eu não estou em condições de realizar esse sonho. Ou falta isso, falta aquilo para realizar meu sonho. Mas, quando nós temos a promessa de Deus, ela ultrapassa os limites, as nossas limitações, e vai não apenas abençoar as pessoas com quem eu tenho sonhado, mas quando nós temos a promessa de Deus, vai ultrapassar os limites das pessoas que você gosta. Ela vai ultrapassar para que quanto mais gente possa alcançar essa felicidade, essa alegria. Por isso, essa manhã, meu irmão, eu e você precisamos sair não apenas com um sonho, mas um sonho que está baseado na promessa de Deus.
porque ela vai além do meu alcance, ela vai além da minha limitação, ela vai além das pessoas que estão nessa igreja, ela vai para o mundo inteiro. Salomão teve um sonho, como todo mundo, e esse sonho que nós lemos aqui, acabamos de ler, era um sonho na qual Salomão pede algo a Deus. Ou seja, Deus, ele toma a iniciativa, ele vem até Salomão e pergunta: Salomão, o que você quer? E Salomão, ele responde: Senhor, eu quero sabedoria. Agora eu pergunto, vamos questionar. Salomão, ele ficou mais sábio depois do sonho? Ou ele já era sábio? Pelo fato de ele responder a pergunta de Deus: Salomão, o que tu queres? A maneira como ele responde, nós percebemos que Salomão, de nenhuma maneira, estava carecendo de sabedoria. Ele era sábio o suficiente para saber pedir o que Deus quer. Por isso nós, como Salomão, esses textos, espero que nós possamos responder a Deus nessa manhã, quando Deus vier até você e perguntar a cada um de nós: Davi, Senhor Kim, Senhora Ali, o que você quer que eu faça? Que nós possamos responder: Senhor, realize meu sonho. Não. Senhor, realize a sua promessa através da minha vida. Amém, irmãos? E como nós podemos? Como poderemos sonhar com Deus e viver essa promessa? Primeiro slide. Vamos lá, terceiro slide. Quando amamos a Deus, a resposta é óbvia. Mas vamos ver como Salomão amava a Deus. Se você ler o versículo 3, diz o seguinte: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai. Ou seja, Salomão, ele amava a Deus, mas esse amor não era um amor escondido, não era um amor calado, era um amor suficientemente visto pela toda a corte, pelo todo Israel. Ele mostrava a obediência aos conselhos de seu pai Davi. E quais eram os conselhos que o rei Davi, o seu pai, havia dado a Salomão? Se você voltar uns capítulos antes, 1 Reis 2:3, eu vou estar lendo para vocês. Olha que Davi deixa antes, quais são as últimas palavras que Davi deixa para Salomão. A primeira, ele fala assim: Salomão, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você, o que vai acontecer? Você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. A sabedoria de Salomão não aconteceu no sonho, onde Deus vem e pede para Salomão. A sabedoria de Salomão começou no momento que ele ouviu o conselho do pai, no momento que ele resolveu amar a Deus mais do que coisa, amar a palavra de Deus do que os conselhos das pessoas que estavam ao seu redor. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, o quanto você ama essa palavra, o quanto você tem aberto para descobrir a vontade de Deus,
A própria palavra diz que a palavra de Deus é mais doce que nem o mel. Quantas vezes vocês experimentaram a doçura da palavra de Deus? Só assim o amor a Deus é mostrado na nossa vida. O que adianta a gente falar amar a Deus, mas se a gente não está nem aí com a palavra de Deus, podemos dizer que nós estamos vivendo uma mentira. Uma grande mentira. Por isso que as coisas, os sonhos, não passam de sonhos. E não se tornam promessas. Por quê? Porque o meu povo carece do conhecimento da palavra de Deus. Meus queridos, vamos ler. Vamos experimentar a doçura da palavra que existe aqui. Essa é a maneira para você e eu demonstrarmos o amor de Deus. Não existe outra maneira. Uma pergunta simples com uma resposta simples. Todo príncipe tem um sonho. E qual é o sonho de um príncipe? Alguém pode responder? De se tornar? De se tornar rei. Todo príncipe tem um sonho de se tornar rei. Todo mundo tem a liberdade de sonhar o sonho que quiser. Mas olha só. Salomão, ele é 10º filho entre 20 filhos homens que Davi teve. Qual é a possibilidade do reino vir na mão de Salomão? Quase nenhuma. O reino é dado ao filho mais velho. E quem foi o filho mais velho? Ou o Amon, né? O filho mais velho. Imagina o sonho que ele havia sonhado de se tornar rei. Enfim, chegou. Mas ele fez uma besteira tremenda. Qual foi a besteira que ele fez? Ele violentou a sua meia-irmã, Tamar, que é irmã de Absalão. Ele sonhou com todo mundo, mas o sonho escapou pelas mãos, pela prática da iniquidade. Por ter violentado, por ter apaixonado por uma mulher que não devia. E o que aconteceu? O seu terceiro irmão, Absalão, que é a irmã de Tamar, vai e acaba com todo o sonho de Amon. Como? Matando. Quem é o segundo em poder? Na verdade, é o Quileabe, que tem o apelido Daniel, ninguém sabe. A Bíblia não tem tantas referências. Talvez ele não tivesse esse sonho de se tornar rei. Mas o terceiro filho, agora, segundo o Absalão, ele teve um sonho. Que sonho? De se tornar um rei melhor que seu pai. A Bíblia dá indícios de que ele era um ótimo diplomata. Ele era muito bom de lábia. Ele sabia fazer política muito melhor que Davi. Esse sonho podia ser realizado através de Absalão. E ele conspirou contra seu pai. Ou seja, ele tinha as pessoas que seguiam, que queriam ele como líder, sob o seu pai, rei Davi. Então ele dá o golpe de estado, tira seu pai do poder, ele instaura como rei. Finalmente, ele conquistou o seu sonho. Mas a Bíblia diz, não. O Absalão, enquanto o seu pai Davi estivesse vivo, ele não poderia consolidar o seu poder. Então o que ele faz? Ele vai brigar, guerrear, lutar com seu pai, e ele acaba morrendo. Olha só, pessoas que sonharam, pessoas que estavam iminentes, eles eram o próximo na sucessão,
para se tornar rei, mas eles não conseguiram. Por último, no começo do Primeiros Reis, chega o quarto filho, Adonias. Ele se declara rei na velhice de Davi, pensando, Davi já era, está velhinho, agora não tem nem poder, não tem nem, só alguns súditos estão do lado de Davi, mas a grande maioria de Israel está comigo. E também já não há filho adulto como eu que possa governar Israel. E ele sonhou. E o sonho dele se tornou realidade. Ele se declarou rei. Sabendo disso, o que acontece? Davi, apesar da velhice, ele levanta seu trono, chama seus sacerdotes, chama sua guarda real e leva a um lugar e declara Salomão, rei de Israel, sucessor de Davi. Vocês se lembram que o Davi, ele tinha um desejo muito grande de construir um templo para Deus. E através do profeta Natã, ele ouve a notícia, o desejo de Deus para com Davi. Falou, Davi, você não vai construir o templo para mim. E essas palavras estão em 1 Crônicas 17:11. Natã fala a Davi, quando a sua vida chegar ao fim, e você se juntar aos seus antepassados, escolher um de seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Deus estava na espera de quem? Não de sonhadores, não de conquistadores. Deus estava à espera de um filho que é capaz de obedecer a palavra de Deus. Isso foi visto em Absalão? Não. Isso foi visto em Amon, que violentou sua irmã? Não. Isso foi visto em Adonias? Não. Essa característica, esse desejo, esse coração de amar a Deus e seguir a palavra de Deus, só foi visto em Salomão, seu 10º filho. O sonho, todo príncipe pode sonhar com reinado. Lógico, estou falando no reinado onde Deus é o Senhor. Mas só aquele príncipe que teme ao Senhor poderá receber o reino na mão de Deus. Meus irmãos, meus queridos, nessa manhã, nós podemos ver que Deus não olhou para a idade de Salomão, porque o texto diz, eu sou jovem. Deus não olhou pela experiência, a capacidade diplomática, política de um rei, se ele é capaz. Deus apenas olhou em um aspecto. Esse aspecto era temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, é onde começa a sabedoria. Não é à toa que o Salomão escreveu esse provérbio com as suas mãos. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Em outras palavras, esse nosso primeiro ponto, amar a Deus. O seu sonho pode ser consolidado, mas tem as suas limitações. E esse alcance não é para todo mundo. Mas no momento que eu e você sonharmos o sonho de Deus, nós teremos a promessa dele. E essa promessa vai muito mais do que a minha e a sua limitação. É muito mais do que a minha idade. Ele não olha para o seu tamanho, ele não olha pela sua capacidade. Ele olha unicamente na nossa capacidade de obedecer a Deus. Segundo lugar,
Seu Duque pode mandar os slides? Como poderemos começar a sonhar com Deus ou viver na promessa? Vamos ler todo mundo junto? Estar na presença de Deus com intencionalidade de agradar a Deus. Versículo 4 diz o seguinte: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Olha, Salomão, ele sabia exatamente o que ele deveria fazer e onde deveria fazer o holocausto. Por que é que ele foi até Gibeon? Porque lá no Gibeon se encontrava, sabe o quê? O tabernáculo de Deus. Sabe aquele tabernáculo que Deus ordena a Moisés construir? Então, aquele tabernáculo ficava lá em Gibeon. E ele foi lá para buscar a Deus. E ele não foi ali em Gibeon aleatoriamente. Eu estou de passagem. Eu vim aqui sem querer. Não, ele preparou 1000 animais. E ele foi para lá com intenção de falar com Deus. E o sacrifício, o holocausto, nada mais era do que o culto dos israelitas no Antigo Testamento. Quantos de nós viemos ao culto nessa manhã com intencionalidade? Será que nós não viemos aqui aleatoriamente? Viemos aqui, porque eu tenho que dar meu filho ali na escola eclesial? Porque alguém está forçando meu pai? Quantos de nós viemos aqui com intencionalidade? E qual a intenção? A intenção de agradar a Deus. Quando você sair para aquela porta, hoje, você precisa responder essa pergunta toda vez que você vier aqui. Será que Deus se alegrou com o meu culto? Você teve uma interação com Deus? Nós devemos responder. Será que nossos louvores realmente agradaram as pessoas ou agradaram a Deus? Será que a palavra que estou professando foi uma palavra dirigida para as pessoas apenas, ou realmente é o que Deus queria? Nós precisamos checar se eu e você estamos agradando ou estamos cultuando conforme a vontade de Deus. Isso é muito importante para nós. Olha, o Salomão ele trouxe 1000 animais para serem sacrificados. E o holocausto nada mais simbolizava o perdão dos pecados. Então, você pecou, você trazia o animal, e o que acontece? O sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, como se transferisse o meu pecado para lá. E uma pessoa que não tem nada a ver, ou seja, o animal, teria que morrer por você. Então eles cortavam o pescoço, tiravam o sangue, pegavam o sangue, jogavam aonde? Lá no altar, cortavam os animais nos seus devidos pedaços, tiravam o couro, que o couro não prestava, e pegava esses animais e queimava diante de Deus. E você olhando aqui, eu falei, puxa, eu que devia estar lá morrendo. Mas Salomão, ele trouxe 1000 animais. O que chama atenção não é a quantidade, mas o tempo que se leva para queimar esses 1000 animais. Fiz uma conta. 1000 animais, suponhamos que para cada animal que vem, corta o pescoço, corta pedacinho, tira couro, queima até virar cinza. Eu fiz uma estimativa de 30 minutos. 1000 animais, 30 minutos, 30.000 minutos. Dividido por 60, isso dá 500 horas. 500 horas, se a gente dividir em 24 horas, isso dá 20 dias ininterruptas.
Mas não dá, né? Vamos dividir por 12, das 6 da manhã às 18 horas. Sacrificando direto. Isso leva mais ou menos 40 dias. Ou seja, Salomão, ele estava presente. Ou seja, ele estava cultuando a Deus. Não foi uma horinha, como nós fazemos. Ele estava cultuando por 40 dias. Misericórdia. E não é uma hora, das 6 da manhã, né, às 6 da tarde. Eu estou falando de uma estimativa. Das 6 da manhã, olhando aquele mal, gritando de dor, aquela carnificina, aquele sangue, aquela morte atrás de morte. Salomão vindo 40 dias presente. O que isso deve ter falado no coração? Salomão vendo aqueles animais sendo mortos no seu lugar, ele deve ter pensado assim: Senhor, também quero matar os meus sonhos, eu quero matar os meus desejos, porque são desejos impróprios para a glorificação do seu nome. Senhor, limpa os meus pecados. Olha só como é ruim a consequência do pecado. Alguém precisa morrer no meu lugar. Esse animal, coitado, que não tem nada a ver com o meu pecado, ele precisa morrer por mim. Senhor, eu quero queimar esses sonhos que todo rei tem direito. E a segunda coisa que Salomão, talvez nesses 40 dias, ele estava fazendo na presença de Deus era, Senhor, ele estava intencionalmente buscando a comunhão com Deus. Ele estava 40 dias em imersão na presença de Deus para buscar uma coisa, a aprovação de Deus. Quantas vezes nós viemos aqui, nessa 1 hora de culto, será que dá tempo de a gente buscar a aprovação de Deus sobre a minha vida, sobre os meus sonhos? Dá tempo suficiente para a gente entrar na presença de Deus? Por isso nós precisamos remir esse tempo que nós cultuamos a Deus. É lógico que Jesus morreu por tudo isso, é lógico que a graça de Deus é suficiente, mas muitas vezes nós transformamos a graça de Deus em uma graça barata, nós simplesmente ignoramos todo aquele procedimento, e nós só ficamos com o filé mignon. Não é, nós precisamos lembrar de Jesus Cristo. Quando nós entrarmos aqui, quem deveria morrer éramos nós, mas Jesus morreu por nosso sacrifício. Salomão, ele foi cultuar a Deus com uma intencionalidade. E quando você tem uma intenção baseada na palavra de Deus, eu e você, nós saberemos como responder ao pedido de Deus. Quando Deus perguntar a mim, a você, nós não seremos pegos de surpresa e falar, Senhor, quero uma casa nova. Esse é o meu sonho. Não. Se nós, todo domingo, se nós nos esforçarmos para receber a aprovação de Deus, para receber a graça de Deus, nós estamos aqui querendo agradar a Deus todo momento, no momento de louvor, no momento de oração, todo minutinho, cada segundo. Você quer a presença de Deus? Eu tenho certeza que quando Jesus vier, quando Deus vier, pode ser em sonhos, pode ser agora, pode se falar agora no teu coração, eu e você saberemos responder, Deus, não quero que realize o meu sonho, mas sim, realize a sua promessa na minha vida, que isso é muito mais do que um sonho. Ficamos vendo
a prova maior de que Salomão estava fazendo isso são os versículos 6 a 9. Olha só. Olha que Salomão, né, essa oração, esse sonho, mostra nada mais do que o Salomão estava no teu coração, né? O Freud fala que, né, o sonho nada mais do que um desejo reprimido. Para o Salomão, o desejo reprimido era amar a Deus. Puxa vida. E ele falava assim: tu foste bondoso. Olha só, ele lembra quem é Deus, Deus bom. Ele estava adorando ao Senhor para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Então olha só o desejo de Salomão: pai, Deus, eu quero ser que nem meu pai, aquela pessoa que andou segundo o coração de Deus. Aí continua, né? Tu mantiveste grande bondade para com ele, e deste um filho que hoje se assenta no meu trono. Olha o que ele fala: pai, esse trono não foi merecido. Esse trono foi garantido na promessa, na palavra. Não é porque sonhou, conseguiu o trono. Por isso ele está reconhecendo: pai, eu estou aqui mediante a tua graça, eu não mereço ser seu filho, estou aqui cultuando a Deus, porque eu dependo do teu sangue, eu dependo da tua graça. Versículo 7, agora, Senhor meu Deus, fizeste o seu servo reinar em lugar de meu pai, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Olha só, ele está mostrando a humildade e a dependência de Deus. O que nós devemos fazer nos cultos é falar essa atitude: pai, eu venho aqui 10, 20 anos na igreja, mas ainda não sei o que fazer, ainda sou uma criança na fé, me ensina como caminhar. Essa deve ser a minha atitude, a nossa atitude quando nós cultuamos a Deus. É no versículo 9: dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem poderá governar este grande povo? Salomão nada mais está dizendo isso: pai, não quero sonhar segundo o padrão de reis e poderosos, prefiro viver segundo o padrão de Deus, prefiro viver as suas promessas se cumprindo na minha vida. Ou seja, o sonho de Salomão é um reflexo do que Salomão fez durante 40 dias, pode ser mais, pode ser menos, perante ao Senhor. E ele estava pronto para responder exatamente o que Deus quis. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, espero que eu e você, nós, possamos responder exatamente a resposta que Deus quer ouvir. Como? Antes disso, precisamos amar a Deus, amar a palavra dEle. Segundo lugar, transforme esse culto num lugar onde você quer aprovação, não da pessoa que está do lado, não do pastor. Esse culto seja um lugar onde busca a aprovação de Deus. Como Salomão, lembrar quem é Deus. Lembrar que estou aqui pela graça de Deus. Se humilhar em dependência a Deus. Gostaria que vocês pudessem fechar seus olhos neste momento. Gostaria que a equipe de louvor pudesse ministrar com um instrumento. Essa pergunta: você ama Deus? Mas de verdade? Então deveria amar a palavra de Deus. Pai, nos perdoa, Pai. Viemos aos domingos, muitas vezes para realizar os nossos sonhos. Nós insistimos, Pai.
Mas hoje percebo que meu sonho nada mais passa de uma realização, um desejo particular, onde a maioria está fora, Pai. Pai, eu quero substituir o meu sonho com a Tua promessa. Pai, eu quero Te amar, quero amar a Tua palavra, Pai. Quero experimentar realmente quão doce é a Tua palavra para a minha alma, Pai. Pai, quando Deus vier a mim, quando o Senhor perguntar a cada um de nós o que você quer, Pai, que nós possamos responder na maneira correta e dizer: Pai, eu não quero mais nada, eu só quero estar na Tua presença, eu só quero amá-lo mais e mais. Sabemos, quando nós respondemos dessa maneira, Pai, o Senhor assim também dirá: meu filho, também lhe darei o que você não pediu. Se viemos aqui sem nenhuma intenção de agradar a Jesus, fatalmente iremos pedir a Ele para alimentar os nossos sonhos e não uma promessa. Então, tenha esse momento com Deus e pergunte, ou ouça a voz do Senhor perguntando a você o que o Senhor quer de você hoje. Pai, queremos fazer valer este culto, Pai, toda semana. Apesar de ser um momento breve, queremos entregar, rasgar o meu coração, lembrar da Tua obra na cruz, Pai. Oh, Pai, que nós não viemos aqui sem nenhuma intenção, como ninguém quer nada, Pai, mas queremos vir aqui para ter uma comunhão contigo, Pai. Eu sei que no momento certo, saberei responder prontamente ao Senhor. Saber que no momento certo, Senhor, nós seremos Teus filhos, Tuas filhas, que cumprem a Tua promessa, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos.